Bom, vamos lá. Eu comecei a resolver algumas questões aqui na outra turma, aí depois eu vou disponibilizar para vocês, né, os vídeos das duas turmas e também esse documento completo com as questões que eu resolvi nas duas turmas. Para vocês, eu vou começar aqui dessa questão 25, que é inclusive bem parecida com a questão 24 que eu fiz na aula da turma do horário anterior. Então eu vou ter a oportunidade de explicar basicamente a mesma coisa que eu estava explicando na outra turma, sendo que para outra questão, né? Fazendo outra questão. Questão 25, seção 11.1 do Stewart. Eu vou explicar de um jeito, depois vou explicar de outro. Eu vou começar explicando de uma maneira mais detalhada, passo a passo, mostrando lá nos slides onde é que está a justificativa para cada coisa que eu faço aqui. Depois eu vou dar uma regra mais prática para resolver esse limite mais rapidamente. Então, para começar, é importante perceber o tipo de função que a gente tem aqui. Que tipo de função é essa? É uma função racional, ou seja, um quociente de polinômios na variável n. Para resolver limites desse tipo, ou para simplificar limites parecidos com esse, tem um resultado aqui ó, na aula 3, proposição 5 da aula 3, que diz como você pode relacionar limites com operações algébricas. O que é que está dizendo aqui? O limite da soma é a soma dos limites. Limite do oposto de uma sequência é o oposto do limite dessa sequência. Limite da diferença de duas sequências é a diferença dos limites dessas sequências. Limite do produto de duas sequências é o produto dos limites dessa sequência. Limite do inverso de uma sequência, inverso multiplicativo, é o inverso do limite dessa sequência. Limite do quociente de duas sequências é o quociente dessas sequências. Coisa que a gente já sabe lá de cálculo 1, né? Sendo que lá a gente estudou isso para funções em geral, e aqui é para sequências. Tem umas condições aqui que são importantes. Para você usar essa regra, você tem que verificar se os limites aqui no segundo membro realmente existem e se eu posso somá-los. É o que está sendo dito aqui, ó. Desde que os limites indicados no segundo membro existam, finitos ou infinitos, e a operação indicada entre eles, que é a operação de adição, esteja bem definida no sentido que eu posso somar esses dois limites, tá? São condições para que eu possa usar essa regra aqui. Eu não posso dizer que o limite da soma é a soma dos limites quando um desses limites aqui não existem, ou quando, apesar de existirem, eu não posso somá-los. Por exemplo, digamos que um desses limites aqui seja menos infinito, e o outro limite seja mais infinito. Eu posso somar menos infinito com mais infinito? Não. Isso é uma forma indeterminada. Também é assunto lá de cálculo 1 e que eu estou revisando aqui, ó, na definição 5 eu estou revisando também essa história de formas indeterminadas. Infinito com menos infinito, né? Infinitos de sinais diferentes. Eu posso somar? Não. 0 dividido por 0. Existe isso aqui? Não. Certo? 0 vezes infinito. Existe? Não. Quer dizer, depende. Por que depende? Depende de se esse 0 aqui está representando um limite, que seria, na verdade, uma sequência que está tendendo a 0, ou se esse 0 é a constante 0. Se for a constante 0, existe. Esse cara aqui existe. 0 constante vezes mais ou menos infinito, representando uma sequência que tende a mais ou menos infinito, isso aqui é 0. Por quê? Deixa eu explicar agora no quadro aqui. Ó. Veja, quando eu tenho limite de AN, BN, limite de AN, BN, e eu sei que
limite de AN é 0 e limite BN é mais ou menos infinito, vou colocar mais infinito, só para vocês terem uma ideia mais concreta do que eu estou querendo falar, tá? Se o limite de AN é 0 e o limite BN é infinito, mais infinito, eu posso dizer que o limite do produto de AN com BN é mais infinito? Ou é 0? É alguma coisa desse tipo? Eu posso dizer alguma coisa sobre esse produto aqui? Não. Assim, com essas informações aqui não. Isso não significa que esse limite não exista. Eu só estou dizendo que com essas informações eu não posso concluir qual é o valor desse limite aqui. Se ele existe, se não existe, se é 0, se é infinito, eu não posso. Com essas informações não, a não ser que eu saiba exatamente qual é essa sequência e aí passe a estudá-la independentemente dessas informações aqui. Agora, outra situação, veja, nesse caso, não sei. Agora, outra situação, digamos que a n seja constante. Para todo n aqui, digamos, a n seja 0. Aqui, veja que é totalmente diferente. Eu não estou dizendo apenas que o limite de AN é 0. Estou dizendo que a sequência AN só dá 0 como valor. AN é sempre 0. Então, nesse caso, eu posso dizer que aqui é 0. Porque o que acontece é, você faz assim, o limite de AN BN vai ficar limite de... Quem é AN? AN é 0, né? Então vai ficar 0 vezes BN dentro do limite. Então você vai terminar simplificando isso aqui, que está dentro do limite, antes de calcular o limite, né? Então vai ficar com limite de 0, que é 0. Limite constante é a própria constante. O microfone ficou no meio aqui. Certo? Então, nesse caso, o produto de 0, entre aspas, com mais infinito, é 0. Então, isso que eu estou explicando aqui no quadro, é o que eu estou dizendo no slide aqui. Ó. Expressões da forma 0 vezes mais ou menos infinito podem estar definidas ou não, dependendo do contexto. Se no contexto o símbolo 0 aí representa o número 0, enquanto que o símbolo mais ou menos infinito representa uma função com limite infinito, função pode ser inclusive sequência, né? Como eu estava explicando aqui. O número 0 multiplicando a sequência Bn, que tinha limite infinito. Então, nesse caso, faz sentido dizer que o produto das duas coisas, né? Sequência constante 0 com sequência que tem limite infinito, o produto vai ter limite 0. Agora, se no contexto 0 estiver sendo usado para representar não uma constante 0, mas uma outra sequência que tem limite 0, aí é diferente. Esse resultado aqui, de 0 vezes mais infinito, interpretado dessa forma, né? Você não pode dizer que é 0, não pode dizer que é mais infinito, você não sabe qual é. A não ser que você conheça alguma coisa além dos limites da primeira sequência e da segunda sequência. Se você conhecer quais sequências são essas, com outras informações, aí talvez seja possível chegar no valor. Mas não apenas com os limites das duas sequências, sabendo que a primeira tem limite 0 e a segunda tem limite infinito, isso aí não é suficiente para chegar na resposta, né, de que é que deveria ser isso aqui. Bom, então, nessa parte aqui eu estou revisando coisas que a gente aprendeu lá em cálculo 1. Formas indeterminadas são aquelas que a gente não quer usar porque não tem um significado bem definido, não existe, tá? Como é o caso dessas que eu estou mostrando aqui. Essa aqui é ambígua, depende do contexto. Pode ser uma forma indeterminada ou não, dependendo da interpretação do 0 aqui. 0 sobre 0, como eu já falei e tal. Bom, aí é nesse tipo de situação em que você tem que ter cuidado quando quiser usar essas regras aqui, né? Você não pode usar essa regra quando você perceber que você vai ficar no segundo membro aqui com uma soma de duas coisas que não podem ser somadas. Digamos que o primeiro seja menos infinito e o segundo seja mais infinito. Eu posso somar infinitos de sinais diferentes? Não, não posso. Então, não pode usar essa regra aqui. Também não vai poder usar essa regra quando um desses dois limites aqui não existir. E condições semelhantes você vai encontrar nos outros itens aqui.
nesse item C, por exemplo, né? O limite da diferença é a diferença dos limites. Quando é que eu posso usar isso? Quando ambos esses dois limites aqui existirem e, além disso, eu puder calcular essa diferença, né? No segundo, no item B, só tem uma restrição, que é o limite de Bn tem que existir. Aqui não vai ter nenhum problema quanto à operação envolvida, né, que é a operação de trocar o sinal. Esse menuzinho aqui na frente é simplesmente estar trocando o sinal do limite, né? Isso não causa nenhum problema, porque você sempre pode trocar o sinal. Desde que esse limite aqui exista, finito ou infinito, você sempre pode trocar o sinal, isso não causa nenhum problema. Trocar o sinal de mais infinito resulta em quê? Em menos infinito. Trocar o sinal de menos infinito resulta em quê? Em mais infinito. Então posso trocar o sinal mesmo quando o limite é infinito. Para finito, claro que também posso, né? Trocar o sinal de 2, fica com menos 2, enfim. Aí, quais serão as restrições aqui, ó, nos próximos casos? Limite do produto é o produto dos limites quando? Quando ambos os limites existirem e a operação indicada entre eles, que é a operação de multiplicação, estiver bem definida. Então, por exemplo, eu não posso ter o primeiro limite sendo 0 e o segundo sendo infinito. Senão, cai naquela história que eu falei, né? Um limite sendo 0 e um limite sendo infinito, eu não sei qual é o produto aqui. Lembre-se que nesse caso o zero está sendo pensado não como constante, mas como resultado de um limite. Então nesse caso 0 vezes infinito é uma forma indeterminada. Por ser uma forma indeterminada, eu não posso usar essa regra quando eu perceber que no lado direito aqui da equação vai aparecer essa forma indeterminada. O próximo item, limite do inverso é o inverso do limite. Eu posso usar isso aqui quando? Quando esse limite aqui no denominador do segundo membro existir e for diferente de 0. Porque a operação nesse caso é a operação de inversão multiplicativa. A operação de inversão multiplicativa deve estar bem definida. O que é que significa isso? Você precisa saber calcular 1 sobre esse limite. Se o limite for mais infinito, dá para calcular? 1 sobre mais infinito? Dá. Eu considero que é 0 nesse caso. 1 sobre mais infinito está bem definido. Aí eu estou mostrando aqui também, ó. Aqui, ó. Um número que não é infinito, um número real, dividido por mais ou menos infinito, está bem definido, é 0. Isso aqui não é forma indeterminada, não, né? Tudo que tiver nessa definição 5 aqui é coisa que você está autorizado a escrever. Bom, no caso de divisão e inversão multiplicativa, o que é que eu preciso ter? Claro que eu preciso que esse limite do Bn, né, limite do denominador, exista. Agora eu preciso também que ele seja diferente de 0 para que eu consiga calcular a expressão que apareceu no segundo membro. Se eu estou com 1 sobre esse limite tem que ser diferente de 0, senão eu vou ficar com divisão por 0 e eu não sei o que é isso. 1 sobre 0 eu até poderia definir como sendo um tipo de infinito sem sinal. Mas isso eu não incluí nessas aulas e não vou explicar aqui. Então, para a gente, divisão por 0 não existe. Em cálculo 1, vocês podem ter visto alguma coisa assim, ó. Limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x ao quadrado. Aí, vocês já devem ter visto algum professor ensinar assim, ó. Isso aqui, você pode fazer assim, calcula o limite de cima, calcula o limite de baixo. O limite de cima é 1. O limite de baixo é 0. Só que não é apenas 0. É um 0 mais. Por que é um 0 mais? Porque conforme o x tende a 0, esse valor x ao quadrado também tende a 0, só que tende a 0 por cima. Ou seja, ele vai se aproximando de cima para baixo. Ele vai 0,1, 0,05, 0,01. Vai de cima para baixo, descendo, assim, ó. Ou seja, pelos números positivos. Essa aproximação do x ao quadrado é pelos números positivos. Enquanto que a aproximação de x para 0 pega tanto números negativos quanto números positivos, porque eu não estou aqui, se fosse assim, ó, se fosse 0 mais, seria só pelos números positivos. Se fosse 0 menos, seria só pelos números negativos. Mas como eu não coloquei nada, é 0 por ambos os lados, né? Bom, apesar do x estar se aproximando de 0 por ambos os lados, o x ao quadrado se aproxima de 0 apenas por cima. Então eu posso dizer que esse limite aqui não é apenas 0, é o 0 mais.
E aí, essa informação de que não é apenas um zero, é um zero mais, é o que me permite dizer que esse resultado aqui é mais infinito. Vocês já devem ter visto algum tipo de explicação mais ou menos desse jeito, assim. Eu acho isso válido, desde que esteja definido em algum lugar o que é isso. Essa é uma explicação informal, mas eu gostaria de ver isso formalmente definido em algum lugar. E é por isso que eu estou escrevendo um artigo tentando definir isso aí. Mas daqui para 2050 sai o artigo. Bom, em cálculo 4, eu não vou usar isso. Eu não coloquei isso nos slides. Então, de preferência, não use esse tipo de coisa. Não quer dizer que eu vá considerar errado na prova se aparecer alguma coisa do tipo. Mas, assim, se quiser ser fiel ao slide, já que o slide aqui está funcionando como a lei, né? O que vale é o que está no slide. Então, ali é a lei. Bom, aí, voltando aqui, né? Sim, eu estava dizendo que divisão por zero para a gente não existe. E não existe exatamente por isso. Porque para a gente não existe esse zero mais aqui. A gente ficaria apenas com 1 sobre 0. 1 sobre 0 é o quê? Para a gente, nos slides, eu não defini divisão por zero, né? nem o zero mais. Então isso aqui seria uma forma indeterminada para a gente. Tá? Tem outras formas de fazer esse limite aqui. O que eu estou permitindo para você é o seguinte. O módulo de x sobre 0 é permitido. Certo? O módulo de x sobre 0 é permitido. Então, o que eu posso fazer aqui, se eu quiser ser fiel ao slide, é, antes de fazer isso, colocar um módulo. Certo? Perceba que 1 sobre x ao quadrado é igual ao módulo de 1 sobre x ao quadrado. Por quê? Porque 1 sobre x ao quadrado é sempre não negativo. E o módulo de uma coisa não negativa é ela mesma. Então não faz a menor diferença eu colocar um módulo aí. Pronto. Aí, agora sim. O limite do módulo de uma coisa é igual ao módulo do limite dessa coisa, porque o módulo é uma função contínua. O limite pode entrar na função. Aí eu vou ficar com o módulo de um quociente, né? Limite de 1 em cima e limite de x ao quadrado embaixo. Agora, veja que eu fiquei exatamente com o limite da forma que está indicada aqui, ó. Módulo de x sobre 0. Então, aqui em cálculo 4, né, eu não sei o que é dividir por 0, porém eu sei o que é o módulo de uma divisão por 0. Isso é só para garantir, em outras palavras, né, que esse 0 daqui é um 0 mais. É um arrodeio. Eu não falei de 0 mais para não complicar a teoria, senão eu iria ter que dar um monte de definições aí. Em compensação, apesar de não ter falado de 0 mais, eu tenho essa possibilidade aqui de colocar um módulo envolvendo a divisão por 0. E aí sim, de acordo com a definição 5, item H, isso é mais infinito. Aqui sim, aqui está de acordo com a nossa teoria. Agora, fora isso, eu não sei o que é dividir por 0. Né? Bom, então, com essa explicação, a gente já pode fazer o limite aqui da questão 25. Perceba que o que eu tenho aqui é um limite de um quociente. É o quociente de 3 mais 5n ao quadrado por n mais n ao quadrado. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Na prática, a gente aplica essas regras, né, e vai confirmando aos poucos as condições de existência, né, que estão envolvidas para poder usar as regras. Ou seja, essa história de você verificar que tanto o limite de cima quanto o limite de baixo existem e que o limite de baixo não é 0, ou se for 0, que você faça outra coisa para poder resolver o limite e tal, a gente vai verificando ao longo do processo. Na prática é assim, né? A gente começa aplicando a regra e vai verificando se dá certo ao longo da aplicação. Pronto, então eu comecei aplicando a regra aqui, sem muito cuidado. Vou calcular o limite lá de cima. O limite lá de cima é uma soma. Então eu vou ficar com o limite da primeira parcela mais limite da segunda parcela. O limite de baixo também é uma soma. Então posso fazer a mesma coisa aqui. Limite da primeira parcela mais limite da segunda parcela. Lá em cima eu vou ter limite de constante, é a própria constante. A gente sabe disso desde cálculo 1. Mas deixa eu mostrar aqui nas aulas onde é que está isso. Ó. Limite constante é a própria constante. Onde é que está escrito isso?
início da aula 3. Exemplo 1. Seja C uma constante real. Aí eu estou mostrando aqui pela definição de limite de sequência que o limite dessa constante, vista como sequência constante, é a própria constante. Isso aqui a gente pode usar. Limite de 3 é 3. E limite de 5n ao quadrado eu faço o quê? Ó? Aqui é um produto, né? 5n ao quadrado eu posso ver como sendo 5 vezes n vezes n. E da mesma forma que a regra do produto para limites se aplica quando eu tenho dois fatores, ou seja, eu posso fazer limite do produto de dois fatores igual ao produto dos limites desses dois fatores. Se eu tiver mais de dois fatores, isso também vale. É o caso aqui, eu tenho 5 vezes n, 3 fatores. Então, o limite do produto desses três fatores continua sendo o produto dos limites desses três fatores. Que vai ficar o quê? Vai ficar um produto de limite de 5, que é 5, limite de n, que é mais finito, e limite de n, de novo, que é mais finito. Vou ficar com 5 vezes mais finito, vezes mais finito. Então, assim, eu estou explicando detalhadamente para você ver que para tudo tem uma explicação. E essa explicação está nos slides. Não significa que eu vou exigir com esse nível de detalhe. Mas é importante que você saiba, mesmo que você não escreva muito detalhadamente, é importante que você saiba que existe essa justificativa e de preferência que você entenda a justificativa, mesmo que não escreva tudo. Bom, então aqui onde eu tenho 5n ao quadrado, eu tenho 5 vezes n, e aí você aplica o limite em cada um desses fatores. Fica limite de 5 vezes limite de n vezes limite de n. Ó. Tudo isso aqui é isso. E quanto é limite de 5? Limite de 5 é 5, porque é constante. Limite de n, quando n tende a infinito, é mais infinito. Quem foi que falou isso? Onde é que está escrito? Tem explicação para isso também? Limite de n é mais finito? Vamos ver se tem explicação. Aqui, ó, exemplo 7 da aula 3. Estou provando pela definição que o limite de n, quando n tende a infinito, é mais finito. Então é uma coisa óbvia, todo mundo sabe disso. Limite de n, quando n tende a infinito. Já está dizendo, né, que vai dar infinito. Só que tem uma prova. Está aqui a prova. Eu não vou cobrar esse tipo de coisa, esse tipo de prova. Apesar de ser bem simples, aqui ó, 4 linhas só. Inclusive não é nem 4 linhas, são 2 linhas para provar isso e mais 2 linhas para provar essa outra coisa aqui. Mas, assim, é importante saber que tem, né, uma explicação. Está escrito em algum lugar e está provado em algum lugar. Então, onde eu tenho 5n ao quadrado, eu tenho 5 vezes n. Vou, então, calcular o limite de cada um desses três fatores. O limite de 5 é 5, o limite de n é mais finito e o limite do outro n é mais finito também. Pronto. Esse segundo limite vai ficar assim. E se eu quiser também simplificar aqui, ó, onde eu tenho mais infinito vezes mais infinito, quanto é isso aqui? Mais infinito vezes mais infinito. Tem em algum lugar, explicando como é que faz para simplificar isso, é aquela história da multiplicação envolvendo infinitos, né? Esse x maior que zero está incluindo o mais infinito, porque o mais infinito é maior que zero. O item A está me permitindo dizer que o mais infinito é maior que zero. Basta colocar um zero no lugar desse x, ó, você vai ter que zero é menor do que mais infinito. Portanto, mais infinito é maior que zero. E daí, isso significa que eu posso agora colocar mais infinito no lugar desse x. Já que eu sei que mais infinito é maior que zero, e aqui está dizendo que o x é maior que zero, ou seja, está dizendo que para x maior que zero vale essas relações aqui, então eu posso colocar, em particular, para mais infinito, que eu sei que é maior que zero, vale o seguinte: mais infinito vezes mais ou menos infinito, vai ser o quê? Vai ser mais ou menos infinito, onde o sinal depende do sinal desse aqui, ó. Se tivesse trocado o sinal, eu teria escrito assim, menos mais. Como não trocou o sinal, porque eu sei que o x é positivo, por isso não troco o sinal, ó, aí eu escrevo mais ou menos de um lado, mais ou menos do outro. Quando eu quiser indicar que o sinal é trocado, aí eu escrevo mais ou menos de um lado e menos ou mais do outro lado aqui, ó. Aqui troca o sinal, porque o x é negativo, incluindo a possibilidade de ser menos infinito. Quando for menos infinito aqui no x, por exemplo, o resultado vai ser também um infinito, só que o sinal desse infinito vai ser o sinal contrário ao sinal que aparece aqui. Bom, tudo isso para poder dizer o quê? Que mais infinito vezes mais infinito é mais infinito. Então a gente pode simplificar aqui.
para ficar com isso, 5 vezes mais infinito. E quanto é 5 vezes mais infinito? Aí vamos lá, como é que eu multiplico um número por mais infinito? A mesma regra aqui, ó. O 5 não é positivo, eu quero multiplicar 5 por mais infinito. Então, aqui, o 5 é positivo. Vou usar o 5 no lugar do x e vou considerar, no lugar desse mais ou menos, o sinal de mais, porque eu quero multiplicar 5 por infinito positivo. Então, 5 multiplicado por mais infinito dá o quê? Dá mais infinito. Como é que eu sei que é mais infinito aqui? Porque esse sinal daqui é o mesmo sinal daqui, não muda. Se tivesse mudado, eu teria colocado menos mais ao invés de mais ou menos. Então, 5 vezes mais infinito dá mais infinito. Pronto. Então, ó, terminei simplificando para mais infinito esse limite aqui, né? Que é algo que você já sabe, né? Quem está familiarizado com calcular limite lá de cálculo 1 sabe que isso aí iria dar mais infinito. Só que tem a explicação, e a explicação foi essa que eu mostrei. Não vou deixar explicado naquele nível de detalhe aqui nesse documento. Vai ficar apenas no vídeo, né? A trajetória que eu fiz. Bom, vamos olhar agora aqui embaixo. Limite de n, eu já falei, né? Limite de n quando n tende a infinito é mais finito. E o limite de n ao quadrado? Esse aqui eu também já expliquei. Vai ser aquela história. N ao quadrado é n vezes n. Calculou o limite de cada um desses n's, dá infinito. Aí você vai ficar com infinito vezes infinito, que como a gente viu agora há pouco, dá infinito também. Pronto, então a gente ficaria com isso, né? Qual é o problema dessa expressão? O problema é que eu vou ficar lá em cima com infinito, no final das contas, quando eu somar o 3 com mais infinito, vai dar infinito. E aqui embaixo também, somar infinitos de sinais iguais resulta no infinito que está sendo somado. Pronto. Mais infinito dividido por mais infinito existe, quer dizer, é uma expressão bem definida. Vamos ver. Você pode dividir por infinito desde que o numerador não seja também um infinito. Infinito dividido por infinito é uma forma indeterminada. Então, essa conta aqui está errada, né? Essa última expressão eu não sei o que é que significa. Não é para deixar assim. Significa que o limite não existe? Não, significa que você pegou um caminho errado. É para encontrar outro caminho. Qual foi o erro desse caminho que eu peguei aí? O erro foi na hora que eu assumi, né, que eu podia, por exemplo, fazer esse primeiro passo aqui, né? Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que ambos os limites existam e que a operação indicada entre eles, que no caso é a divisão, esteja bem definida. Inclusive, acrescentando um detalhe ao que eu tinha falado antes, né? Quando eu estava mostrando aqui essa proposição 5, eu falei que você pode usá-la quando ambos os limites existirem e o de baixo for diferente de zero. Na verdade, não é só isso. Na verdade, você tem que se preocupar também com a possibilidade deles serem infinitos, ambos, o de cima e o de baixo. Nesse caso, também não pode usar essa regra, né? Porque, nesse caso, a operação indicada entre eles não está bem definida. Então, o erro já foi aqui, desde o início. Agora tem como consertar isso, certo? Deixa eu colocar aqui. Estratégia mal sucedida. Porque resulta numa forma indeterminada. Tá? Como é que a gente resolve? A gente tem que pensar numa outra estratégia. O que eu recomendo, quando vocês encontrarem o limite de uma expressão racional, né, que é o quociente de dois polinômios, é começar dividindo numerador e denominador pelo termo de maior grau, que no caso aí é n ao quadrado. Então eu vou dividir em cima e embaixo por n ao quadrado. Em cima vai ficar aqui, ó, 5. Aqui vai ficar 1 sobre n. Aqui vai ficar 1. Pronto. Agora eu vou tentar novamente aplicar aquela ideia de limite do quociente é igual ao quociente dos limites. Eu fiquei com dois limites agora, um em cima e outro embaixo. Novamente, eu estou supondo que eu posso fazer isso, né? Estou supondo que o limite de cima e o limite de baixo existem e que eu posso dividir um pelo outro e tal. Isso eu vou terminar verificando ao longo do processo. Em cima, limite da soma é a soma dos limites. Então eu vou ficar com uma soma de dois limites. Limite do primeiro mais limite do segundo. Embaixo também, né? Soma de dois limites. Limite do primeiro mais limite do segundo. Pronto. Vamos calcular esses limites menorzinhos aqui. Limite de 3 sobre
n ao quadrado, como é que eu faço? Eu posso novamente aplicar a regra do quociente para limites. Já que é um quociente aqui, 3 dividido por n ao quadrado, né? Eu posso dizer que vai ser limite de 3 dividido por limite de n ao quadrado. Limite de 3 dividido por limite de n ao quadrado. Pronto, depois eu resolvo isso aqui. Limite de 5 é o próprio 5. Limite de 1 sobre n, vocês já devem saber que é 0. E eu acho que eu já falei isso aqui, né? Mas de qualquer forma, se eu não falei, limite de 1 sobre n quando n tende a infinito vai estar aqui no exemplo 2. Ó. Limite de 1 sobre n quando n tende a infinito, 0. Então, dá 0 aqui esse limite e o outro limite é uma constante. Aqui eu vou ficar com 3 sobre mais infinito. Quanto é 3 sobre mais infinito? Existe? Constante dividido por infinito, ó, dá 0, né? Então é isso que justifica o fato que 3 dividido por mais infinito é 0. Por último eu fico com 5 sobre 1. 5 sobre 1, 5, tá? Então esse é um caminho que realmente está correto. Está correto, chega no resultado e tal. Então vejam que o fato de você chegar numa forma indeterminada, quando tenta resolver um limite, não significa que esse limite não existe. Você apenas pegou um caminho errado. Pode ser que exista outro caminho que lhe permita chegar no resultado. Agora, eu disse que eu ia mostrar também uma forma mais prática de fazer esse limite, né? A forma prática é você perceber que você tem um quociente de polinômios de mesmo grau. Sempre quando você tem limite de quociente de polinômios de mesmo grau, é fácil calcular o limite. Pensando em limites desse tipo aqui, quando a variável tende a mais infinito, né? Que é sempre o caso quando se trata de sequências. O que é que a gente faz? Ó? O que vai determinar o resultado desse limite aqui é simplesmente o quociente dos coeficientes líderes que você tem nesses polinômios. Ó. 5 é o coeficiente líder do polinômio que está lá em cima. E 1 é o coeficiente líder do outro polinômio aqui embaixo. Divida 5 por 1. Pronto. Já chega no resultado. Na prática, você pode até mesmo fazer assim. Agora, é bom escrever pelo menos uma frase para explicar que está usando esse raciocínio, né? Então seria o quê? Simplesmente colocar, ó, vai dar 5 sobre 1, por quê? Aí eu vou aproveitar um texto que eu já escrevi aqui, ó. O numerador e o denominador têm o mesmo grau, então o limite é o quociente dos coeficientes livres. Pronto, se você escrever assim, na prova tá ótimo, tá? Não significa que você não precisa saber disso aqui. Precisa também. Porque todos esses passos aqui são coisas que você pode usar para resolver outros limites. Pronto, então fiz uma questão até agora, né? Explicando cada passo, de onde vem e tal, mostrando no slide. Tudo detalhadamente. Pronto, aí tem aqui algumas questões que eu já resolvi na aula da outra turma, tá? Eu vou pular então para a questão 28. Vamos lá. É importante reconhecer que tipo de sequência é essa. Se você simplesmente tentar usar operações algébricas aí, eu acho que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas vamos só fazer essa experiência para ver. Ó. Uma pessoa desavisada que olhe para esse limite e tente resolvê-lo usando essas coisas que eu estava explicando para vocês agora aí, de propriedades operatórias dos limites. O que é que essa pessoa iria fazer? Iria fazer limite do quociente, é o quociente dos limites. Só que iria ficar com o limite de cima sendo mais infinito, o limite de baixo sendo mais infinito também. Então infinito sobre infinito é quanto? Não sei. É uma forma indeterminada, que nem aquela que a gente obteve aqui, né? Então não dá para ir por esse caminho. Agora,
vamos pensar assim, se você pegar essa expressão e atribuindo valores a n para ver o que é que acontece, o que é que você vai observar? Quando n é 0, vai dar o quê? Vai dar 3 ao quadrado sobre 1, ou seja, 9. Pronto, apenas fazendo uma experiência mental para começar a ter alguma ideia, né? Quando n é 0, eu vou ter a 0 sendo 9. Quando n é 1, eu vou ter 3 ao cubo sobre 5. 27 sobre 5 dá o quê? 5,4. 5,4 eu ainda posso escrever assim, ó. É 9 vezes 3 quintos. 3 quintos é 0,6. A2 é 9. Por que está sempre aparecendo 9? Ó? Lá em cima eu tenho 3 elevado a n mais 2, que é a mesma coisa de 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a n. Né? O 3 elevado a 2 é o 9, que está sempre aparecendo aqui. Então isso aqui é igual a 9 vezes 3 elevado a n sobre 5 elevado a n. Bom, vamos lá. A2. Aí eu vou ficar com 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, ou seja, 9 sobre 25, que vai ser 0,09 vezes 4, que dá 0,36. Pronto. O que você pode observar é que tem um padrão aqui, ó. O 9 se mantém, e depois o que vem é o quê? É o 3 elevado a n sobre 5 elevado a n. E esse 3 elevado a n sobre 5 elevado a n nada mais é do que 3 quintos elevado a n. Por isso vai ficar 0,6, depois 0,6 ao quadrado, que vai dar esse 0,36. Quando chegar no A3, isso vai ser 9 vezes 0,6 ao cubo. Não sei quanto é. Será que é 0,216? Tá certo, acertei. Bom, então o padrão está se mantendo. Isso é só as primeiras ideias para você saber a estratégia que vai usar, né? Então, o importante aqui é perceber que você tem algo semelhante ao que eu chamo nas aulas de progressão geométrica. Eu não posso dizer que é uma progressão geométrica porque tem esse 9 na frente, mas é um 9 vezes uma progressão geométrica. Ó, sempre o 3 quintos elevado a algum n, né? Pronto. Note que a n é igual a 9 vezes 3 quintos elevado a n. Você não precisa escrever isso aqui, tá? Na prova. Isso aqui é, digamos, eu estou simulando você pensando, antes de ter a ideia, tá? Quais são as primeiras ideias que a gente pode ter diante de uma questão dessa, né? Eu estou tentando simular você pensando sobre qual estratégia vai usar para resolver esse limite, mas isso aqui não é parte indispensável da solução. Deixa eu colocar aqui. E a sequência que aparece multiplicada pelo 9 é uma progressão geométrica. Pronto, é isso que vai me permitir resolver a questão. Então, limite de AN vai ser o limite disso aqui, ó, que é constante vezes progressão geométrica, né? O que é que eu faço quando eu tenho um produto de constante vezes uma sequência? É aquela história de limite do produto, que é o produto dos limites. Só que quando um desses fatores é uma constante, na prática a gente simplesmente tira a constante do limite. Então, vai ficar constante vezes o limite da progressão geométrica. Então, resta saber qual é o limite dessa progressão geométrica. A progressão geométrica tem razão R igual a 3 quintos. O que é a razão? É esse número aqui que está elevado a n. Aí eu vou mostrar aqui nas aulas onde é que eu estou explicando sobre progressões geométricas. Está aqui, ó. Dado um R real constante, considera a sequência R elevado a n com n variando nos naturais. Eu estou analisando aqui, caso a caso, como é que se comporta essa sequência com respeito à convergência, divergência e tal. Tem vários casos aqui a analisar. Ó. Quando R é 0, o que é que vai acontecer com essa sequência? Quando R é um número entre 0 e 1, sendo maior que 0 e menor que 1. E por aí vai. Aí, no final do exemplo, eu coloco uma conclusão, né, um resumo de tudo que eu constatei. O resumo é o seguinte:
dados R real e Q natural, essa sequência R elevado a N, com N variando de Q até infinito, converge-se somente se o R pertence a esse intervalo semiaberto de -1 a 1, aberto em -1 e fechado em 1. Além disso, se eu quiser agora falar de qual é o limite da sequência, e não apenas se ela converge ou diverge, né? Eu posso dizer o seguinte, que no caso em que o R é 1, perceba que esse caso está dentro do que eu falei agora há pouco sobre convergir, né? Vai convergir quando o R estiver nesse intervalo. Se o R for 1, significa estar dentro aqui desse intervalo, ou seja, converge. Agora eu quero saber mais. Além de convergir, qual é o limite? O limite vai ser 1, sempre que o R é igual a 1. É isso que está sendo dito aqui. Claro que tem que ser assim, porque se você coloca 1 no lugar do R, então você vai ficar com a sequência 1 elevado a N, com N variando. Essa sequência é constante. 1 elevado a N é sempre 1. Então, a sequência constante é claro que vai ter um limite sendo igual a essa própria constante. Quando R for um número entre -1 e 1, sendo maior que -1 e menor que 1, o que é que vai acontecer com o limite? O limite vai ser 0. É o que a gente tem aqui. No nosso caso, 3/5 é um número que é maior do que -1 e menor do que 1. Então esse limite de 3/5 elevado a n vai dar 0. Por isso, por causa desse exemplo 16 aqui. Então vai ficar 9 vezes 0, que é 0. Só para terminar a explicação do exemplo 16, né, eu posso afirmar também que o limite vai ser mais infinito quando r for maior que 1. É razoável também. Pense, por exemplo, r igual a 2. Então 2 elevado a n, que é que vai acontecer? Quando o n aumentar, 2 elevado a n vai tender a mais infinito, né? Nos demais casos significa o quê? Se eu falei de r igual a 1, r maior que -1 e menor que 1, e r maior que 1, sobrou o quê? O caso em que o r é menor que ou igual a -1, que é justamente aqueles r's que estão à esquerda desse intervalo aqui, menores que ou iguais a -1. Nesses casos, quando r é menor que ou igual a -1, a sequência r elevado a n não tem limite, nem infinito, nem infinito. Isso aqui é muito importante, né? Tem que saber disso aqui. Bom, eu vou só detalhar um pouquinho mais essa parte aqui, para você perceber que não precisa nem sequer pensar dessa forma que eu expliquei no início, né? Isso aqui é só uma tentativa de observar algum padrão.